Pastor Gabriel trouxe alguns dias atrás, algumas semanas atrás, a respeito de uma série que o Senhor colocou em direção para que a igreja pudesse ministrar. E eu achei muito pertinente, né? Eu achei muito cuidado de Deus para as nossas vidas. É a série que fala a respeito do o que eu vou fazer. O que fazer até que Jesus venha. E eu achei um cuidado de Deus muito grande para conosco. Eu achei que o Senhor tem um cuidado tão grande que a gente começa a observar a partir do capítulo 12, 13 especificamente, de João, que o Senhor começava a anunciar a sua morte, né? Então ele começou a preparar os discípulos para isso. Então o cuidado de Deus, o amor de Deus para conosco é muito grande. E ele sabendo que o cenário ia piorar, ele sabendo que o cenário ia ficar caótico, ele sabendo que o cenário... Tem que colocar uma barreira aqui que eu começo a andar. E a última vez que eu ministrei, eu saí 5 minutos aqui na câmera. O resto era lá nos cantos lá. Então ele sabendo do cenário que ia piorar, o cenário ia ficar caótico, ia haver perseguição, ia haver distorções, ia haver inversão de valores, ia haver mentiras, e às vezes contada milhares e milhares de vezes para tentar ajeitar uma roupagem de verdade. Então o Senhor usou 2 ministros para falar a respeito desses últimos dias. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem sua Bíblia, os irmãos projetassem para mim o 2 Timóteo e o capítulo 3. Verso 1 a 5. Oi? Amém. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha só o cuidado de Deus. Começa no verso 1, por favor. Nos últimos dias, Deus usando Paulo para dizer, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. E se comparar com o tempo que estamos vivendo, não é mera coincidência. Eu vou pedir para os irmãos, por favor, projetar para mim 2 de Pedro, o capítulo 3. O verso 3. Vamos lá. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias consciências. 4. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias do meu pai que já dormiram, todas essas coisas permanecem desde o princípio da criação.
Meus amados, 2 ministros de Deus usados para alertar sobre os últimos dias. E nós olhamos para os últimos dias e o que vem na nossa mente? Pensa comigo, o que vem na nossa mente quando nós olhamos o que está acontecendo nesses últimos dias? O que tem aumentado, na sua opinião? Falta de amor? O que tem, a impiedade tem aumentado? Será? Será que os homens estão amando a si mesmos e não se importam mais com ninguém? Será que estão dando mais lugar os seus próprios desejos corruptíveis do que dando lugar a Deus? Será que as coisas estão tenebrosas? O que você pensa? Você pensa comigo nessa maneira? O que você está pensando? A injustiça é tão grande que um dia eu estava tomando um café com um dos meus irmãos. E nós conversamos sobre alguns assuntos e aconteceu que alguém deixou a televisão ligada e estava no noticiário da tarde. E aí os irmãos já podem calcular o que aconteceu. No noticiário da tarde, eu ouvi 2 notícias que, ao ver essas notícias, não teve jeito de não me indignar, de não ficar incomodado, inquieto, de não expressar ou emitir uma opinião a respeito. E a gente olha aquela situação de tanta injustiça, de tanta inversão de valores, de tanta impiedade, de tanta maldade, e nós acabamos colocando a nossa justiça própria à flor da pele. E aí eu fiquei pensando, digo, meu Deus, eu não posso julgar assim, porque a reportagem é tão bem feita que às vezes os caras fazem uma roupagem, uma maquiagem, uma situação que pode ser verdade, mas também pode ser uma manipulação. E não demorou muito, o pastor Gabriel, há 2 semanas atrás, ministrou aqui a respeito de nós não sermos, nós sermos pacientes e não julgar precipitadamente. Eu falei assim, para mim. Então eu cheguei à seguinte conclusão: eu não estou preparado para assistir o noticiário da tarde. Alguém mais? Então eu cheguei a essa conclusão de que Deus não nos criou para julgar. Como eu vou ficar inquieto com essa situação, eu não estou preparado para assistir o noticiário da tarde. Porque não passa nada bom. Então, é o cuidado de Deus para conosco. E o cuidado de Deus para conosco, usando esses irmãos, ele alertou sobre os últimos dias. E nos últimos dias, sim, a gente vê impiedade, a gente vê situações que você fica indignado, a gente vê a ausência de amor, a gente vê o abandono do idoso, a gente vê crianças sendo maltratadas, a gente vê a fome, a gente vê a cracolândia, a gente vê muita coisa. A gente vê assalto, a gente vê a violência contra pessoas. E nós ficamos indignados com isso. E Deus nos deu algumas lições a partir do capítulo 13 de João, que é para nós nos comportarmos nesses últimos dias. E a pergunta, que é o tema das ministrações que o pastor Gabriel está fazendo, ele diz assim: o que fazer até que Jesus venha? E o Senhor, esses dias atrás, ministrou no meu coração: permaneça no meu amor. Então, a primeira coisa que eu digo a você: o que fazer? Num cenário caótico, terrível, injustiça, impiedade, permaneça no amor de Jesus.
E eu gostaria de ler com você João capítulo 15, o verso 1, da gente tentar contextualizar isso a respeito de permanecer. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, limpa, toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. 3. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverem em mim. Em algumas traduções está dizendo assim, permanecei em mim. Porque eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador, o agricultor, em algumas traduções. E eu limpo a vara que está dando fruto. Mas eu também tiro aquela que não dá fruto, para não atrapalhar aquela que está dando fruto. E o cuidado de Deus é tão grande que, para nós desfrutarmos da presença de Deus, desfrutarmos do relacionamento com Deus, num cenário em que estamos vivendo, olha, nós passamos por uma pandemia, e muitos não permaneceram. Eu não sei se você conhece alguém que não permaneceu. Um cenário desafiador, como pandemia, um cenário caótico, mas nós vivemos agora também, pós-pandemia, e até ameaça de outra, continua um cenário caótico. E o conselho de Jesus para nós nesse tempo é: permaneçam em mim. Permaneçam em mim, para que vocês venham dar frutos. Para que nós possamos desfrutar da presença, do relacionamento de Deus. Desfrutar, eu estou falando não só sentir, hein? Estou falando desfrutar, existe uma diferença. Desfrutar é permanecer em Jesus, para que nós venhamos desfrutar do amor de Deus, para que nós venhamos compreender o amor de Deus, para que nós venhamos viver este amor de Deus, nós precisamos permanecer em Jesus. Romanos 12:2 diz que para que nós possamos desfrutar, começar a desfrutar do que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos renunciar às coisas já. Nós precisamos mudar, né? Nós não podemos nos envolver com as coisas do mundo, mas transformar com a renovação da mente que Cristo nos deu. E é muito interessante isso. Nesse processo em que nós possamos desfrutar de Deus, da presença de Deus, João fala um pouquinho a respeito disso, porque tem áreas da nossa vida que nós não venhamos acertar 100%. Nós vamos caminhar, nós vamos dar 1, 2, 3 passos, né? E aí precisamos de ajuda. Então tudo isso é um processo para crescer. Para desfrutar melhor da presença de Deus, nós passamos por processo, e é Ele mesmo que permite que passamos por esses processos. Eu gostaria que os irmãos, por favor, projetassem 1 de João, capítulo 2, o verso 1, por favor. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Só um minuto, tá, meus irmãos?
Meus irmãos, o Senhor permite que passamos por processo. E o Senhor está dizendo assim, olha, existe um processo para frutificar. E a maneira mais correta para frutificar é permanecer na videira. Permanecer na videira. Talvez pessoas que conhecemos e ainda não estão, ou saíram da presença de Deus, é porque não entenderam isso. Porque às vezes há uma ministração de um evangelho fácil. Olha, venha para Jesus, você vai acertar tudo, você vai prosperar. Não é bem assim. Nós passamos por processo. E João diz assim, filhinhos, não pequeis. Aí tem um ponto e vírgula. Mas se pecar, você tem um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo, que comprou a sua salvação na cruz do Calvário. Projeta para mim o versículo 12, por favor. Filhinho, vos escrevo, porque pelo seu nome os seus pecados estão perdoados. Meus irmãos, nós não vamos acertar todas. Tem área da nossa vida que a gente está tentando acertar. A gente está participando do curso CR e a gente vê que tem áreas da nossa vida nós não conseguimos acertar todas. Então há um processo que Deus permite para que possamos crescer. Há processos que Deus permite na nossa vida para que possamos caminhar. Mas o segredo disso tudo é permanecer na vontade de Deus. Onde Deus te quer? Não saia da posição que Ele te colocou. Onde Deus falou para você ficar? Não saia da posição da onde Deus te colocou. Por quê? Porque você está passando por processo, talvez tem área da sua vida que você não esteja acertando ainda, mas é um processo. Amanhã ou depois você começa a acertar, daqui a pouco vem uma outra fase, mas permaneça em Jesus, porque Ele tem o melhor para nós, amém? Nós, diante de um cenário desafiador, eu gostaria de colocar para vocês, pedir para os irmãos projetar, Gênesis capítulo 44, o verso 1 a seguir, para mostrar deu ordem aos que estavam sobre a sua casa, aos empregados, dizendo, encha de mantimento os sacos desses varões, o quanto puderem levar, e põe dinheiro de cada um varão na boca do saco. 2. E o seu copo, e o copo de prata, porás na boca do saco, do mais novo com o dinheiro, e do trigo, e fez conforme a palavra de José que tinha dito. Até aqui. Meus irmãos, olha só. O cenário aqui é o encontro de José com seus irmãos. O reencontro. E ele já tinha encontrado uma vez, deixou os irmãos ir embora e colocou a prata, as coisas que eles vieram comprar de mantimento, tudo no saco e dispensou sem eles saber. Eles foram embora. Quando chegaram em Canaã, falou, e agora para voltar quando acabar? Porque está seca, se acabar aqui, como vamos fazer? Porque vão dizer que a gente roubou, vão dizer que a gente não pagou. Todo mundo sabe que José é um homem de Deus, amém? Um homem que deu testemunho, um homem que se desviou do mal, mas aqui ele tomou uma atitude matura. Ele tomou uma atitude matura, por quê?
porque era um cenário novo para ele, era um cenário desafiador. Como se comportar diante de uma situação em que meus irmãos me venderam? Como se comportar? Como se comportar diante desse cenário novo, cenário desafiador? Às vezes, pessoas, por mais vivida que seja, diante de um cenário novo, tomam atitudes imaturas. Mas não por isso eu vou dizer que José está errado. Nessa atitude ele está errado. Não é isso que Deus queria, mas vai dizer que ele não é um homem de Deus, vai dizer que ele não foi usado por Deus para transformar, não vai dizer... Tem situações na nossa vida que são cenários desafiadores e novos. E às vezes, por precipitação, nós tomamos atitudes imaturas. Mas mesmo em atitudes imaturas, João está dizendo, filhinhos, não erre, não peque, mas se pecar, você tem um advogado. Filhinho, este advogado já comprou a sua salvação, ele já te perdoou. Porque a gente está participando do CR e muitas vezes há perguntas assim, o que é mais difícil é se perdoar, pedir perdão para Deus ou pedir por... E muitos de nós dizemos, muitas vezes, nos perdoar é difícil. E por isso que muita gente se afasta da vontade de Deus, não permanece em Jesus, porque não se perdoa. Então, nesta manhã, o Senhor está dizendo, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. A atitude que nós devemos ter quando erramos, pedir perdão, se arrepender, permanecer em Jesus, porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Segunda atitude, diante do processo que Jesus permite que nós venhamos passar, diante do processo, muitos processos que Jesus permite que venhamos passar, nós precisamos permanecer. Eu tenho que permanecer orando, eu tenho que permanecer amando, eu tenho que permanecer me arrependendo, eu tenho que permanecer jejuando, eu tenho que permanecer na vontade de Deus. A segunda coisa que o Senhor nos convida é amadurecer nele. O que fazer? Até que Jesus venha, eu permaneço. No processo eu amadureço. Então a segunda coisa é amadurecer em Jesus. Eu gostaria que os irmãos, por favor, projetassem João 15, verso 4. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. 5. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, nada pode fazer. Meus irmãos, eu estando em Jesus, eu começo a dar fruto. Eu estando em Jesus, eu permanecendo em Jesus, eu vou passar por processo, e nessa área que eu tenho dificuldade, eu vou amadurecer, e vou começar a dar fruto. Jesus está dizendo, permaneçam em mim, que eu permaneço em vós. Tem uma situação que muitas vezes a nossa impaciência vê pessoas que estão tropeçando em áreas. E aí eu me lembro quando a minha mãe me chamava a atenção que eu ia mexer nas frutinhas. Porque na minha região lá chama figa, né? Quando cai a flor, tem uma frutinha pequenininha. Lá chamava figa, mas não é o nome científico, né? A pequena frutinha caiu. E aí a gente ia mexer, porque era bonitinho, quando caía a flor. Minha mãe brigava conosco, dizia, não mexe na figa da fruta que vai cair. Então, a nossa tendência é quando vê alguém tropeçando em uma área, é nós tentar mexer, aí bagunça tudo. Aí piora tudo. A outra questão é, tem pessoas que começam a dar frutos. E a gente olha,
aí vai mexer naquele fruto que está iniciando, aí o frutinho cai. Aí bagunça tudo também. Então, amadurecer em Jesus é o segundo passo que nós precisamos tomar esse tipo de atitude. Amadurecer em Jesus é o segundo passo que nós precisamos fazer nesse cenário desafiador que nós estamos. Olha a situação agora, Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45, e o verso 3. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. 4. E disse José aos seus irmãos: peço que chegai a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Meus irmãos, na primeira atitude, não era melhor José já ter se identificado? Lógico que era. Mas era uma situação nova para José. Então é natural que em situações novas nós venhamos tomar atitudes imaturas. Mas o segundo passo é amadurecer. José aqui já estava maduro, ele entendeu que era para ele se identificar, ele entendeu que era para ele dizer para os irmãos: eu sou José, como é que está a minha família, como é que está o meu pai? Eu sei que diante dessa situação, José foi vendido com 16, 17 anos, foi jogado numa cisterna, depois vendido como escravo. Depois, ele começou a trabalhar numa casa, ele foi caluniado, foi jogado na prisão. E prisão naquela época não tinha direitos humanos, né? Eram cavernas, eram buracos, eram lugares terríveis, às vezes sem oxigênio direito. Essas pessoas, muitas vezes, morriam de pneumonia, morriam de tuberculose. E imagino, José passou por tudo isso, e diante dos irmãos que venderam. É muito fácil eu julgar José agora, mas eu estou falando que a atitude dele foi imatura no momento. E foi imatura mesmo. Foi imatura mesmo, o cenário era novo para ele, talvez ele não esperava encontrar os irmãos, talvez ele nem pensava. Mas, diante desse cenário, ele falou: não, é hora de tomar atitude. Ele pensou: é hora de tomar atitude, é hora de me identificar, é hora de dizer para os meus irmãos que eu sou José, aquele que eles venderam. Então, meus irmãos, o que eu faço diante de um cenário desafiador, mas aí agora eu já estou tomando atitudes maduras, eu já estou acertando algumas áreas da minha vida. Eu tenho que permanecer orando, eu tenho que permanecer buscando, eu tenho que permanecer me arrependendo, eu tenho que permanecer amando os irmãos, eu tenho que permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus. Terceiro passo: discernir o tempo que vivemos. Esse é um passo desafiador para nós. Que tempo nós vivemos, meus irmãos? Que tempo nós estamos vivendo? Como você olha o cenário que está aí fora? Como você olha o mundo? Como você olha o Brasil? Como você olha a América do Sul? Como você olha os nossos vizinhos? Venezuela, Argentina? Que cenário nós estamos? Discernir o tempo que estamos. Qual é o comportamento do ser humano hoje? Discernir o tempo que vivemos. Então, eu tenho que permanecer em Jesus, mesmo no cenário desafiador. Eu tenho que buscar amadurecimento em Jesus, mesmo em cenário desafiador. E eu tenho que discernir o tempo em que vivo, no cenário desafiador. João, capítulo 15, o verso 10 e 11, por favor. Se guardares os meus mandamentos e permaneceres no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. 11. Tenho-vos dito isso para que
a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Eu só tenho alegria completa quando eu permaneço em Jesus. Eu só tenho alegria completa, eu só tenho alegria plena, eu só desfruto da presença e do relacionamento de Deus quando eu permaneço em Jesus. Quando eu permaneço em Jesus, ele diz que a alegria dele vem até nós. E a nossa alegria é completa. Como discernir? Olha a atitude de José aqui, quando ele discerniu o tempo que ele vivia. Gênesis capítulo 45 e o verso 5. A atitude de José, a partir do momento que ele discerniu o tempo que ele vivia. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pense aos vossos olhos por haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante da vossa face. 6. Porque já 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura na porque Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos de um grande livramento. 8. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me enviou, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a casa, e como regente em toda a terra do Egito. Meus irmãos, José discerniu o tempo em que estava. O tempo que ele estava era o tempo de cumprimento da promessa que Deus deu para ele quando ele ainda era adolescente. Ele sonhou. E o Senhor deu um sonho dizendo que o céu, a lua e 11 estrelas se encurvavam para ele. Ele estava na prisão, o Senhor deu um sonho deu um sonho para Faraó, e ele traduziu esse sonho, ele discerniu esse sonho. E o sonho, o significado do sonho era que haveria 7 anos de bonança e 7 anos de fome na terra. E eles estavam vivendo o 2º ano de fome na terra. Então ele discerniu esse tempo. É lógico, a gente olha para José, vê isso e se maravilha, mas eu não posso deixar de te dizer que a atitude dele de enganar os irmãos, de colocar o ouro de volta, de colocar a prata, de colocar a vasilha de ele tomar vinho, água, sei lá o que, depois prender os irmãos, é imatura, porque o cenário era novo, mas ele discerniu o tempo em que vivia. E ele, para a preservação do povo de Deus, Deus enviou José à frente. E ele passou por processos. Neste tempo, Deus te levantou. Se José foi levantado para a preservação do povo de Deus, você foi levantado para levantar outros e para a preservação da fé. Eu vou repetir. José foi levantado para a preservação do povo de Deus. E nós temos que discernir esse tempo para a preservação da fé. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé. Hoje, que Deus me deu no coração, eu já falei. Nós precisamos permanecer em Jesus, amadurecer em Jesus, discernir o tempo que vivemos. Ministério de Louvor. Ore comigo, nós vamos orar, nós vamos apresentar o Brasil. Gostaria que você orasse por isso, situações difíceis, para Deus dar sabedoria aos legisladores.
Dê sabedoria a homens e mulheres de Deus do judiciário. Dê sabedoria aos que estão no poder, seja prefeito, governador ou presidente, aos seus secretários. Não sei, nós precisamos orar pelo Brasil. Nós precisamos orar pelo Brasil. Nós precisamos orar pelas famílias brasileiras. Nós precisamos orar. Nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos permanecer em Jesus. Ore comigo, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por esse tempo, por estarmos na tua presença, pelo seu cuidado para conosco. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome. Pai, nós queremos te apresentar o Brasil e todas as instâncias, todos os poderes. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar, meu Pai, o legislativo, o executivo, o judiciário. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Pai querido, santo e poderoso, nós queremos te apresentar essas pessoas, esses ministérios, os secretários. Nós queremos, meu Deus e meu Pai, te apresentar essas instâncias, Pai querido, santo e poderoso, para que o Senhor, meu Deus e meu Pai, dê sabedoria, para que o Senhor, meu Deus e meu Pai, tire a injustiça do nosso meio, tire, meu Deus, a impiedade do nosso meio, para que se levantem pessoas, meu Deus, mais sensatas, para que se levante pessoas, Senhor, com bom senso, com princípios cristãos neste meio, para que Ele influencie muitos aí, Senhor. Nós oramos também, Pai, pelas famílias brasileiras. Nós oramos em nome de Jesus, Pai querido, que as famílias brasileiras, elas se fortaleçam em Ti, Pai, que elas se fortaleçam em Jesus, que elas se mantenham em Jesus. Meu Deus e meu Pai, que essas que já estão fortalecidas ganhem a outras que ainda não estão em Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a Tua igreja ora comigo nesta noite, nesta manhã, e em nome de Jesus, Pai, o Senhor vai à frente, Senhor, aquela pessoa que está sendo apresentada agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, o que tem se levantado, meu Deus e meu Pai, enganando, o que tem se levantado, Pai, com vícios de drogas, o que tem se levantado, Senhor, com mentiras, meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos como igreja, nós cancelamos essas ações, Pai, no nome de Jesus, que esta semana, Pai, seja uma semana abençoada, seja uma semana de direção do Senhor, que os Teus filhos permaneçam em Ti, amadureçam em Ti, e que eles, meu Deus, discernam o tempo que estamos vivendo e que faça a diferença, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai.